o nosso primeiro resultado aqui sobre integrais vai ser isso aqui, ó. A integral, nesse caso, para encontrar a primitiva, tá? Para encontrar aquela função, aquele fão, tá? De uma função constante. Ou seja, quando eu tiver uma função constante, nesse caso aqui, por exemplo, f de x igual a 3, qual é a sua integral? Qual é o valor dessa integral? Lembrando que eu estou falando aqui da integral chamada de integral indefinida, que é a primeira etapa, que é a primitiva. Lembre que a diferença entre integral indefinida e integral definida é que na integral definida eu tenho um intervalo chamado intervalo de integração. Do número, eu vou calcular a integral de um número tanto até um número tanto. Nesse caso, eu não tenho isso. Eu estou perguntando só qual é a primitiva desta função aqui, ó. Então, eu vou ter aquela família de funções. Então, beleza. Quero encontrar a primeira etapa, que é a primitiva, tá? E aí, gente, para encontrar essa etapa aí, que é a primitiva, que é essa integral aqui da função 3, lembrando que, como eu estou falando de uma função em uma f de x, a minha integral também vai ser em relação à variável x. Então, eu uso esse símbolo aqui, ó, dx. Se eu tivesse, por exemplo, a minha variável sendo t, aqui seria dt. Isso aqui é só para mostrar em qual variável você está integrando, tá? E aí você pode estar se perguntando, mas para que isso? É porque, gente, se a gente fosse avançar no cálculo, vai ter ocasiões que vamos ter funções modeladas por mais de uma variável, por exemplo, por duas variáveis, x e y. E aí a gente precisaria encontrar a integral só utilizando uma variável, só x ou só y. Então eu teria que fazer para dizer para o meu leitor, né, para quem está resolvendo, em qual variável ele queria integral. Então é esse tipo de conta que a gente não vai fazer, pelo menos no cálculo 1. Mas aí você tem que olhar qual que é a sua variável. Se eu estou falando integrar em x, então aqui vai estar dx. Então, gente, para encontrar essa integral aí, para saber o valor dessa integral, saber o valor dessa primitiva, nós precisamos encontrar, né, essa função que eu vou chamar de fão, no qual essa função fão derivada de 3. Então, primitiva é isso, tá, gente? Já foi falado isso na semana passada. A primitiva da função é aquela função que, ao derivar, eu tenha o resultado que eu estou procurando. Ou seja, a primitiva da função f de x igual a 3, f' de x igual a 3, é uma função que eu vou chamar de fão, no qual eu derivo essa função fão, eu tenho o resultado 3. Então, gente, aí a pergunta, então, quem é essa função que, ao derivar, quem é essa família, na verdade, nem função, quem é essa família de função chamada primitiva, que, ao derivar o resultado de 3? O resultado da função é esta aqui, gente, ó. Essa função aqui, ó. A função fão de x igual a 3x mais k, onde esse k aqui é uma constante, ela é a função que eu procuro. Então, gente, a primitiva da função f de x igual a 3 é a função fão de x, que é igual a 3x mais 4, 3x mais k. Vamos fazer isso? Vamos mostrar, então? Vamos pegar, só para provar que realmente é essa função aí. Vamos, primeiramente, aqui, fazer a derivada, né? Vamos pegar, então, essa função fão de x. Está aparecendo? Então, vamos pegar essa função aí, fão de x, e vamos derivar ela. Ou seja, vamos pegar, então, essa função 3x mais k, onde esse k é constante, e vamos derivar, tá? Estou derivando. Ó, esse símbolo, esse apóstrofo aqui significa derivar. Então, como aqui é derivada da soma, eu posso separar, posso calcular a derivada de 3x mais a derivada de k. Qual que é a derivada de 3x mesmo? 3. Qual que é a derivada de k, sabendo que k é uma constante? Zero. Zero. Então, observe que a derivada da função 3x mais k, onde esse k é uma constante, esse k poderia ser 1, 2, poderia ser qualquer valor, não me interessa, qualquer constante, a derivada dela é 3.
Então, realmente, essa função aqui, ó, f de x, que é igual a 3x mais k, realmente ela é a primitiva da função 3. F de x igual a 3. E aí vem, então, gente, nosso primeiro resultado que nós vamos colocar aí na nossa tabelinha de integração, que diz o seguinte, ó. O resultado é esse aqui, ó. Na hora que você integrar uma função que ela é constante, ou seja, se você tiver uma função constante, nesse caso aqui, f de x igual a 3. 3 é uma constante. Então, na hora que você integra uma função constante, o resultado vai ser aquela constante multiplicada por x mais k, que foi exatamente isso que aconteceu, ó. Que nós, só para vocês verificarem, ó, a integral aqui de 3. Observe que, ó, no lugar do C eu coloquei o 3. Foi exatamente isso que nós fizemos, ó. A integral de 3 dx, então, é igual a 3x mais k, onde esse k aí é uma constante, tá? Sempre tem que lembrar que esse k aí é uma constante. Então, isso aqui, gente, esse aqui é o nosso primeiro resultado sobre integração, tabela de integração. A integral de uma constante é sempre, né, aquela constante vezes o x, a variável que eu estou integrando, mais um certo valor k, que é uma constante, que pode ser qualquer número, tá? Então, esse é o nosso primeiro resultado.